Bem-vindas e bem-vindos. Hoje vamos olhar para uma análise bastante direta sobre a gestão dos incêndios florestais cá em Portugal e também sobre como é que se percebe ou não a resposta do governo. Temos por base um texto chamado Portugal em Chamas, Percepção e Realidade. É importante dizer já, o texto tem um tom crítico, bastante irónico até, sobre as ações mais recentes do governo nesta matéria. Portanto, o nosso objetivo aqui é explorar um bocado isto. Vamos desconstruir os argumentos, as observações que estão no documento e focar-nos nos pontos-chave sobre as medidas anunciadas e, pronto, o que se passa no terreno. Ok, vamos lá. Sim, e é bom lembrar, não é, que isto dos incêndios em Portugal não é de agora. É um problema que volta todos os anos, infelizmente, e esse pano de fundo, essa repetição, é crucial para percebermos a crítica que o texto faz. Exatamente. E a crítica principal, acho que salta logo à vista, é o contraste. O governo anuncia 45 medidas, um pacto para 25 anos. Uhum. E o texto contrapõe. As árvores continuam a arder em menos de 25 minutos. Esta diferença de tempo é mesmo um ponto central do argumento deles. E o que é interessante, ou fascinante talvez, é como o texto pega naquela declaração que foi atribuída ao primeiro-ministro sobre a percepção dos incêndios ser diferente da realidade. Sim, essa parte. O artigo brinca um bocado com isso, com essa dicotomia. Trabalha a ironia quase, a sugerir que o fogo, que toda a gente vê, podia ser uma espécie de ilusão de ótica. Quer dizer, explora essa tensão entre o que se diz oficialmente e o que as pessoas sentem e veem, não é? A destruição real. Sim, e essa ironia continua quando se diz que o primeiro-ministro é extremamente sensível às frustrações da população. Uhum. E logo a seguir, o texto manda a farpa. A inflamabilidade fica para os eucaliptos. É um contraste forte que tenta mostrar uma dissonância entre a sensibilidade que se apregoa e a resposta que se dá ao problema, ou a natureza do problema em si. E a crítica também se apoia numa sequência de eventos, numa cronologia que o texto apresenta. Mencionam a visita ao comando, acho que a 29 de julho, Sim. depois, a 7 de agosto, uma apreciação de medidas. E culmina com a festa do Pontal, a 15 de agosto. A forma como estes factos são apresentados na leitura do artigo sugere um desfazamento, um descompasso entre a urgência da situação, dos fogos, e o que eles descrevem como o ritmo da política. E é um ponto mesmo curioso, quando o texto pega naquela referência mais pessoal do primeiro-ministro, às suas raízes rurais. Ah, sim, essa parte é interessante a ligação que fazem. Exato. E livam nisso, com uma ironia enorme, à ideia de que essas raízes parecem plantadas no meio de um pinhal seco. Um pinhal que, segundo o texto, leva com cinzas todos os verões. É usar um elemento biográfico para reforçar a crítica à gestão de um problema que afeta precisamente o mundo rural. É uma imagem forte. É uma imagem forte e complementa bem o outro contraste, o numérico, que o texto explora. Planos de 25 anos, Sim. contra chamas que alegadamente percorrem quilómetros em 25 minutos. Esta comparação serve para quê? Para sublinhar o que o autor vê como uma inadequação. A escala de tempo das soluções parece desajustada da velocidade da catástrofe. Se olharmos para o panorama geral, Uhum. percebe-se uma crítica à dificuldade em alinhar o tempo da política, que tem o seu próprio ritmo, com o tempo dos desastres naturais, que é imediato, rápido. O artigo também fala de uma diferença entre expectativas e realidade, o que a população talvez esperasse meios concretos, não é? Tratores, mangueiras, aviões. Sim, o combate direto. Exato. E o que sente que recebe? Mais comunicados de imprensa, promessas de apoios que, segundo o texto, são lentos como chuva em agosto, ou seja, uma ajuda que parece chegar tarde ou fora do tempo certo. E tudo isto leva àquela conclusão final bastante cáustica do texto. A ideia de que Portugal talvez precise mais de especialistas em relações públicas do que propriamente de bombeiros. Ui, essa é forte. Yeah. E obriga a pensar sobre a comunicação em tempos de crise, não é? A crítica que está ali implícita é: será que a prioridade está a mudar? Está a ir mais para gerir a imagem do governo, aquela necessidade de
Apagar a percepção de que o governo não esteve lá, em vez de se concentrar totalmente em apagar os fogos de forma eficaz. Põe em perspectiva a relação entre comunicar o que se faz e fazer mesmo. Então, resumindo um pouco, o que retiramos desta análise ao texto Portugal em Chamas, Percepção e Realidade? Fica clara uma crítica muito assertiva à gestão dos incêndios. Os pontos principais são a alegada lentidão, a adequação das respostas face à urgência, Uhum. este jogo constante entre a percepção que se comunica politicamente e a realidade que as pessoas vivem no terreno. E, claro, uma ironia muito marcada que questiona se o foco não estará mais na gestão da imagem do que na resolução do problema. É isso mesmo. A sátira, a ironia são claramente as ferramentas que o autor escolheu para passar uma mensagem crítica forte sobre como se abordam os incêndios e como se comunica essa abordagem. O texto não é só descritivo, usa estes recursos para marcar uma posição, para provocar o debate. E para fechar, talvez deixar apenas a reflexão que o próprio artigo sugere, sem acrescentar nada de novo. A ideia de que, por vezes, nestas situações de crise, a atenção pode mesmo desviar-se da solução concreta para o problema, para se focar mais na gestão da imagem pública associada a ele. Fica a questão no ar, para pensarmos um pouco sobre estas dinâmicas complexas entre agir, comunicar e a percepção pública na gestão das crises.